Estado está com você em Curitiba, uma cidade maravilhosa, moderna e ao mesmo tempo muito acolhedora. Vamos começar o nosso passeio pelo monumento mais emblemático da capital do Paraná, a Ópera de Arame. Com estrutura tubular e teto transparente, a Ópera de Arame é uma construção que impressiona. Foi inaugurada em 1992 e acolhe todo tipo de espetáculo, do popular ao clássico. Suas formas lembram uma estrutura de arame, um ambiente que é ao mesmo tempo rústico e refinado. Tão refinado que remete às salas de óperas mais famosas do mundo, como a de Paris, na França, e o Scala de Milão, na Itália. Está entre lagos, vegetação típica e cascatas, compondo uma paisagem singular no Parque das Pedreiras. O lugar de onde saíram as pedras que pavimentaram muitas ruas de Curitiba ganhou vida. A parceria do homem com a natureza se transformou em espetáculo. O mar de Curitiba é o verde. São mais de 30 parques e bosques municipais e dezenas de praças. É uma história de amor de uma cidade e seu povo com a natureza, que começou no início dos anos 70. Ao invés de lotear terrenos vazios, a prefeitura decidiu criar reservas ecológicas. É o caso do Parque Tanguá, que está em uma região de pedreiras desativadas e representa uma etapa do projeto de preservação do curso do rio Barigui. Jardins floridos, o Parque Tanguá, que em linguagem indígena significa Baía das Conchas, fica na região norte de Curitiba, já quase na divisa com o município de Almirante Tamandaré. A estrutura, que é a principal característica do parque, é chamada de Belvedere, termo de origem italiana que se refere a uma construção para a contemplação de uma paisagem. Nas torres e no terraço de observação, a vista do lago, da mata fechada e da cidade de Curitiba. O grande tanque em frente ao conjunto arquitetônico permanece sempre cheio. A nossa visita se deu em um dia de manutenção, mas de qualquer jeito e em qualquer dia, o Parque Tanguá é um ambiente lindo para tirar belas fotos e respirar ar puro. Quem diria que um lugar tão belo nascesse muito mais em função de uma necessidade do que pela iniciativa da prefeitura de presentear a cidade com uma área de lazer privilegiada. Mais do que um espaço de lazer, o Parque São Lourenço foi projetado para evitar inundações na cidade de Curitiba. A história é mais ou menos o seguinte: essa região aqui era uma região propensa a inundações. O que é que o governo fez? Desapropriou essa área e canalizou toda a água da chuva para esta lagoa. Bom, além de um parque de lazer excelente, temos então um serviço à cidade. A cidade fica livre de inundações. Hoje, o grande lago formado pelo Rio Belém realça a beleza de um parque que tem o verde como marca e é referência para os curitibanos. É usado não apenas para o lazer, mas também para a prática de exercícios físicos. O curitibano não usa a bicicleta para o trabalho, e sim para o lazer ou exercícios físicos. É por isso que a cidade investiu tanto em ciclovias. São 150 quilômetros delas aqui pela cidade. E o mais interessante é que essas ciclovias, elas interligam os parques. São 34 parques e bosques em Curitiba. Na velha fábrica de cola e adubos dentro do parque, hoje funciona o Centro de Criatividade de Curitiba, com cursos e oficinas. Além de incentivar a arte, treina aprendizes para a colocação no mercado de trabalho. Ocupa 5 pavilhões da antiga fábrica que foram reciclados e adaptados para abrigar o centro. O escultor, por exemplo, ele dá apoio, o aluno vem,
faz o acompanhamento. Se tem um pessoal, por exemplo, que não tem espaço em casa, ele chega aqui e usa esse espaço, paga uma taxa de R$55 por mês e mais material. Ele vai ter uma orientação individual dentro da escultura, a gente ensina todas as técnicas e é assim que funciona o ateliê. Me fala um pouquinho aí desse seu trabalho. Então, esse trabalho aí eu comecei a fazer tem uns 15 dias que eu iniciei o trabalho e a ideia inicial, a gente tem aqui na cidade 8 árvores tombadas pelo patrimônio histórico. Então são árvores centenárias aqui da cidade e elas são referências nos bairros onde elas existem, elas são referência. Então eu comecei pela paineira que a gente tem aqui no Bom Retiro, um bairro bem próximo daqui. E a ideia foi de usar material reciclado, vamos dizer, né? Então na base dela inteira eu usei ferraduras de cavalo e os vergalhões de aço na copa. E eu vou usar o cobre para fazer as folhas da árvore. Então a ideia do uso das ferraduras ela também tem a ver com, vamos dizer, com o tempo de vida que essas árvores têm, que é a nossa história aqui da colonização da cidade. Ela passou pelos tropeiros que faziam a ponte do litoral com o interior do estado. Então eu usei as ferraduras justamente fazendo essa ponte entre o antigo e o novo. E aqui está a árvore centenária que inspirou o artista. Perfeito! É uma paineira que tem como principal característica sua alta estatura, tronco grosso e copa grande e arredondada. Você vai ver no próximo bloco. Um encontro inusitado com capivaras em um dos parques de Curitiba. O Memorial da Imigração Polonesa, um bosque construído para homenagear o Papa João Paulo II. E um parque que conta a história infantil de João e Maria. É daqui a pouco. O Parque Barigui é um dos maiores e mais frequentados de Curitiba. Quando chegamos aqui ao Parque Barigui, tivemos uma surpresa maravilhosa. Encontramos um bando de capivaras e nós vamos chegar bem perto deles para ver qual é a reação. Dá para chegar juntinho. São bem dóceis. São dezenas delas que estão sempre vagando por aqui, meio preguiçosas e que parecem aproveitar não apenas o alimento, mas a beleza do parque. As capivaras não são os únicos animais. Várias espécies de aves são moradoras do Barigui. Além de refúgio para animais, o parque é também a grande área de preservação natural da região central de Curitiba. Seus bosques ajudam a regular a qualidade do ar. Já o imenso lago ajuda a conter as enchentes do rio Barigui, que antigamente alagavam trechos da parte mais baixa da cidade.
Nos finais de semana, a área fica completamente tomada por moradores e turistas. É o parque que fica mais próximo do centro da cidade e o que tem melhor infraestrutura. Tem também salões para eventos de grande porte. O Memorial da Imigração Polonesa, ou Bosque do Papa, é um lugar que reconstitui o ambiente em que viveram os primeiros imigrantes poloneses, que chegaram a Curitiba lá pelo final dos anos de 1800. Instalado nas clareiras do bosque, é um grande museu que traduz a luta, as crenças, as tradições e estilo de vida dos imigrantes. Foi inaugurado em 1980, ano que marcou a visita do Papa João Paulo II a Curitiba. O bosque é uma aldeia com 7 casas construídas com troncos de pinheiros encaixados e galpões com objetos usados pelos pioneiros. O projeto é do paisagista Burle Marx, que priorizou a preservação da mata nativa. No Bosque Alemão, o passeio começa pelo Oratório Bar, a réplica de uma igreja presbiteriana em estilo neogótico, em homenagem ao compositor Johann Sebastian Bach. Começamos agora a fazer a trilha do Bosque Alemão. Essa é uma trilha invertida, a gente começa aqui do final, porque aproveitamos o relevo do terreno. E aí nós vamos descendo, é aquela velha frase, descendo, todo santo ajuda. A passarela liga o Oratório de Bar a um mirante em madeira de quase 20 metros de altura, de onde se tem uma vista privilegiada de Curitiba. O mirante fica situado no topo da chamada Torre dos Filósofos, que foi feita em homenagem a pensadores alemães. É uma estrutura de madeira impressionante, montada em troncos de eucalipto e muito bem feita. Ganha ainda mais beleza pela integração com a floresta. Descendo a Torre dos Filósofos, começa a trilha. Essa trilha é em homenagem a um conto alemão famoso no mundo inteiro, a história de Joãozinho e Maria, e também reproduz a trajetória de toda criança, da fase da inocência até a fase do conhecimento. Por uma trilha de mata fechada, a história de Joãozinho e Maria é contada em estações, de quadro a quadro. Todos eles têm um pequeno abrigo e aqui um painel que vai contando parte a parte a historinha de Joãozinho e Maria. O caminho é feito de paralelepípedos e cruza todo o bosque. As ilustrações e os textos estão reproduzidos em azulejos. É uma caminhada deliciosa, onde você realmente mergulha na magia do conto de fadas. E o melhor, com final feliz garantido. Escondido no meio da floresta está uma casa construída em pedra e madeira. Uma ponte sobre o pequeno lago é o caminho para casa, que guarda um tesouro. A Casa da Bruxa, ou a Casa Encantada, tem uma biblioteca infantil com quase 3.000 livros. Nos finais de semana, recebe crianças para a chamada Hora do Conto. Ao final da trilha, no meio do jardim de flores vermelhas, um pórtico reconstitui o frontão da Casa Mila, que era uma construção tradicional e que ficava na cidade de Curitiba. O pórtico representa e mantém vivo um dos principais exemplares da arquitetura da imigração alemã.
Você não pode perder o que vem por aí. Um parque dedicado ao aprendizado da ecologia e meio ambiente e ao aprimoramento da qualidade de vida nos centros urbanos. É a Universidade Livre do Meio Ambiente. E tem ainda o espetáculo do Jardim Botânico, a cara mais conhecida de Curitiba. É depois do intervalo. Uma estrutura tubular em círculo sobre uma pontezinha de madeira. Uma lojinha de souvenirs. Que lugar seria este? Bom, o caminho segue simpático e convidativo, agora com um túnel pela floresta. O melhor aqui é perceber a reação de cada pessoa ao chegar no fim do túnel, que muito mais do que luz, tem beleza abundante. Meu Deus, que coisa linda! Que coisa linda! Perfeito! Uau! Que lugar lindo! Uau, uau, uau! Sejam todos muito bem-vindos à Universidade Livre do Meio Ambiente, no Bosque Zaninelli, criada nesta área verde que foi recuperada pela própria natureza depois de ter sido utilizada durante muitos anos para a exploração de granito. A extração originou um grande paredão de pedra e os lagos, uma depredação que, contraditoriamente, traduz a perfeição do lugar. Foi decretado Bosque Municipal de Preservação em 1992, inaugurado com a presença do pesquisador francês Jacques Cousteau. Tem auditório e palco ao ar livre. Curitiba é a primeira cidade do mundo a manter um espaço como esse, de estudos e repasse de conhecimentos à população sobre ecologia e meio ambiente. Agora, apesar da beleza desse lugar, o principal objetivo dele é formar no cidadão a consciência da preservação, até mesmo como garantia de sobrevivência da nossa espécie. É um local onde as pessoas podem debater livremente a questão da ecologia e do meio ambiente. Ao mesmo tempo, aprender sobre novos temas e práticas para aprimorar a qualidade de vida nas cidades. As construções que abrigam as salas de aula e parte administrativa são rústicas. A estrutura de acesso à universidade foi feita com a utilização de troncos de eucalipto que vieram de áreas de reflorestamento. São metros e mais metros de passarelas em madeira que levam até o mirante. Vim a Curitiba e não vim à Universidade Livre, não vê uma maravilha dessa, você não vê a Curitiba, tem que voltar e vir novamente, vale a pena. Um caminho adornado pelas cerejeiras do Japão leva ao ponto turístico mais visitado de Curitiba, o Jardim Botânico. Inspirado nos jardins franceses,
o Jardim Botânico tem a marca da grandiosidade. Recortado com precisão geométrica e com flores de cores vibrantes, o lugar é tão fascinante que parece isolar o visitante em uma espécie de bolha divina, poética. A cidade grande que está logo ali passa desapercebida. A pequena fonte desnuda a estufa, a estrutura em metal e vidro, com 3 abóbadas, inspirada em um palácio de cristal que existiu em Londres no século XIX. É uma das faces mais conhecidas de Curitiba, mundo afora. O título é Amor Materno. A escultura em bronze foi um presente da colônia polonesa a Curitiba. É um trabalho que impacta pela profundidade e serenidade de um amor que não se mede. A estufa abriga plantas características da floresta atlântica do Brasil, além de uma fonte d'água. É um espaço que contribui para a preservação e conservação da natureza. Neste jardim, o cultivo e a exposição de plantas da região sul é um incentivo aos moradores a cultivarem exemplares da flora paranaense. O Jardim das Sensações, dentro do Jardim Botânico, é um lugar especial. O visitante recebe o mágico convite para vivenciar experiências por meio do cheiro, da textura e forma das plantas, e com os olhos vendados. Por que a máscara? Porque esse jardim ele foi criado pensando nos deficientes visuais. Então, é para você estimular os seus sentidos. A gente coloca essa máscara e você vai fazer esse percurso aqui. São 200 metros de extensão, com em torno de 46 a 50 vasos de plantas, que você vai estar tocando em cada planta, sentindo a forma, a textura, e algumas têm aroma. Eu vou vendar teus olhos. Sim. Ó, nós temos aqui a parte em braille, para os deficientes visuais. Certo. Do lado nós temos o nome para as pessoas normais. A sensação é muito boa. É muito boa. Muito boa. Ela é fofinha, tem pelinhos. Geladinha. Aí você vai sempre pelo corrimão. Essa tem uma forma já diferente. Aham, bem frocada. Bem durinha. Durinha. Já é mais ásperazinha, já não é tão fofinha. Parece até uma flor. Ela é uma flor? Não, é uma folha. Uma folha. Aqui outra folha, outro tipo. Folha, já maiorzinha. Outro tipo. Mas é a mesma planta? É a mesma planta. Ela é São 2 tipos de folhas. Tem pessoas que conhecem como orelha de elefante. Ela parece uma orelhinha, um copinho, né? Essa já é maior. Folha grande, comprida, feito papel. Até o barulho parece. Essa ela é uma planta fácil de identificação. Deixa eu ver. É uma avenca. Uma samambaia. Você tocou nela, você cheira a sua mão. Ai, que legal. As mulheres gostam muito. E alfazema? Alfazema. Manjericão. Delícia de cheiro. Delícia. Ai, maravilhoso. Olha, eu adorei a sensação. A gente deu para perceber que os nossos sentidos eles ficam muito mais aguçados. É tanto que o manjericão eu senti um cheiro muito mais forte do que normalmente eu sinto. A sensação normal que as pessoas têm é essa? Também, as pessoas sempre falam, né? Com os olhos vendados a gente dá mais atenção, consegue perceber um pouco melhor, conhecer até pelo tato. E falo muito também da dificuldade que tem um deficiente visual dia a dia. Não quero ficar cego nunca, geralmente é o que eles dizem. Nós tivemos recente agora uma senhora de Goiás, a dona Maria. Ela ficou deficiente faz pouco tempo. Nossa, para ela foi uma experiência incrível. Foi a pessoa assim que eu mais senti assim que se emocionou. Realmente é uma experiência fantástica. E assim, eu fiquei surpresa e ao mesmo tempo emocionada, não só com o que a gente sente aqui, mas com a importância que vocês deram ao deficiente visual. Isso eu achei assim, um projeto fantástico. O Jardim Botânico de Curitiba não é um lugar para ser visitado.
É para ser curtido, experimentado com a alma. Infelizmente, acabou. Esperamos que você tenha gostado do passeio por Curitiba. E vamos deixar você num dos principais cartões postais aqui da cidade. Tenha uma semana abençoada e fique com Deus. Tchau!